Começamos. Estão vendo a tela aí, não estão? Ok, pessoal? Estão vendo a tela? Sim. Pronto, vamos lá. Pessoal, aqui é a continuação da nossa aula de Histórico Constitucional. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão voltar naquela parte que está descrita como Histórico Constitucional. Por isso que nós fazemos o intervalo entre todas as constituições e a Constituição de 88. Nós vimos todas as constituições anteriores, a de 88, e nós demos uma pausa, né? Aí tivemos a VP, a V1, né? E nós, entre essas aulas, nós tivemos direito constitucional intertemporal e nós tivemos princípios. Por quê? Porque agora, com a colocação da Constituição de 1988, vocês vão compreender o porquê disso, né? O porquê da Constituição de 88, o desenhado da Constituição de 88, e vão também compreender a Constituição de 88 de forma que vocês vão ter um entendimento mais profundo. Por isso que nós demos uma pausa, didaticamente, de forma pedagógica, para que vocês tenham essa compreensão. Foi visto todas as constituições anteriores. Agora começamos a de 88. E vamos finalizar na terça-feira, ok? Pois bem, meus queridos, com o declínio, e eu aconselho vocês a voltarem às aulas de constituições e emendarem com essa, para vocês pegarem a lógica das questões, porque o histórico constitucional que nós vimos até então declinou, né, nasceu e abrangeu todo um período sombrio da nossa história, né? Nós tivemos, a partir de então, de 79 a 85 e um pouco antes de 60, da década de 60 até a década de 80, nós tivemos o período da ditadura militar, né? Então, com o declínio da ditadura militar, com o início do governo de João Figueiredo, né, de 79 até 85, né, nós observamos a necessidade de redemocratizar o país. A necessidade de se buscar, acrescentar outro aqui, vocês. Pronto, boa noite, Beatriz. Começamos a aula agora, viu? Então, voltemos. Então, nós observamos a necessidade de se constitucionalizar de forma democrática, termos uma constituição democrática. Até porque a ditadura militar que ocorreu, né, que existiu esse regime de exceção, trouxe vários prejuízos para a sociedade. Tivemos um crescimento econômico? Tivemos. Um desenvolvimento em parte? Sim, tivemos. Logicamente que nem tudo que é mal não tem algo de bom, e nem tudo que é bom não tem algo de mal, né? A não ser Deus. Então, observem que com o declínio da ditadura militar, nós temos a necessidade de redemocratizar o país. E essa necessidade de redemocratizar o país, boa noite, João Paulo, essa necessidade de redemocratizar o país começa na década de 80, a partir de 85, né? E voltando até um pouco antes, nós temos, ainda no governo da ditadura militar, do João Figueiredo, nós temos a concessão de anistia, que é a Lei 6683 de 79. Anistia de quê, professor? De tudo que ocorreu para crimes políticos ou conexos, crimes eleitorais, né? Aqueles que tiveram direitos políticos suspensos e para aqueles que estavam sofrendo alguma punição conexa ao regime, né? Essa anistia, a partir de 79, abrangeu todos aqueles que cometeram algum desses crimes aqui, políticos ou conexos, crimes eleitorais, etc., de 61 a 79. Um perdão. Evitava, assim, que aquelas pessoas que tinham sido colocadas para fora do país retornar... evitava não, buscava-se, assim, que essas pessoas que estavam fora do país retornassem, né, tivessem seus bens devolvidos quando dava para devolver, né, suas vidas nunca seriam as mesmas, né, porque muitos sofreram tortura, muitos sofreram das mazelas mais absurdas que nós pudermos imaginar, né, que nós possamos imaginar. E essa lei de anistia foi questionada até o dia desse, através de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 153, né, que falava o quê? O que é que se buscava? Muitas pessoas questionavam. Realmente tem validade essa lei de anistia? Vamos punir quem fez, quem caçou as pessoas, quem matou as pessoas das mais variadas formas. Vamos punir, vamos revisar a lei de anistia.
E essa ADPF, o Supremo decidiu com a rejeição do pedido de revisão da lei de anistia. Porque o Supremo entendeu que o que passou, passou. Não vamos ficar, não é, rememorando o tempo todo um período tão sombrio da nossa história. E foi até bem recente essa decisão do Supremo em relação à revisão da lei de anistia. Por quê? Porque que ele disse? Ele disse que não vai ter revisão da lei de anistia, não. O que passou, passou. O regime foi severo? Pode ter sido, mas nós vamos entrar em redemocratização, deixa para lá. Vai ser esquecido, quer dizer, esse deixa para lá esquecer? Não. Esse deixa para lá é no sentido de que nós vamos afastar punições de 61 a 79. Cassação de mandato de deputado, vereador, de quem era contra o regime, questão das pessoas que faziam o consulado, os cônsulos, as consulesas, as próprias pessoas que estavam em outros países e eram contra o regime, ficaram impedidas de voltar ao Brasil, né? Tantos políticos perderam mandato, né? Também foram exilados, né? Tantos que a gente já conhece. Então, essa lei de anistia foi um passo inicial para a redemocratização e o passo final, né, seguindo o passo final do regime da ditadura. Né? Em 1979, em dezembro de 79, foi feita uma reforma partidária, né, uma profunda reforma partidária, com a Lei 6767 de 79, que pôs fim ao bipartidarismo, e isso é muito importante, por conta que hoje nós temos mais de 35 partidos, e esse bipartidarismo anterior entre o Arena e o MDB era muito prejudicial, pois nós só tínhamos dois viés ideológicos, Arena e MDB, e esses dois viés ideológicos eram muito sintonizados um com o outro, então nós não tínhamos a ideologia partidária, esse pluripartidarismo que nós temos hoje, e a partir de então foi regulamentado esse pluripartidarismo, né? A Arena passou a ser PSD, Partido Democrático Social, e MDB. E o MDB, no caso, se estabeleceu em 5 novos partidos. Olha, observe aí quais foram os 5 partidos que o MDB se tornou. E hoje o MDB continua MDB, né? Porque se tornou PMDB, o MDB, a sua ala essencial do MDB se tornou PMDB, que hoje é MDB, né? Tirou o PMDB, o P, e continuou o PMDB. PP, PT, PDT e PTB. Todas com os viés trabalhistas, de buscar aquela questão de defesa do trabalhador, de buscar um Estado democrático, buscar um Estado social. Então, observem, o PT, o PP, o PTB, o PDT, todos advieram do próprio MDB. Em 1980, em novembro de 1980, nós tivemos a definição de uma emenda constitucional, né, a emenda constitucional 15, né, que determinava eleições diretas em âmbito estadual. Ou seja, as pessoas, né, em 1982 poderiam ir às urnas e escolher seus governadores e deputados estaduais. Esse é um importante marco, por quê? Porque era o início do processo de redemocratização. E assim, já era o teste inicial para as eleições diretas presidenciais mais à frente, porque até então nós não tínhamos essas eleições diretas presidenciais. Então, as pessoas agora, em 82, poderiam ir às urnas e eleger seus deputados estaduais e seus governadores de estado. Né? Nessa eleição, 12 estados foram vencidos pelo PDS, né? 10 estados pelo PMDB e 1 estado pelo PDT. Salvo engano, foi o Rio Grande do Sul, do Brizola. Então, observem, o PT não ganhou nenhuma, o PTB nenhuma e o PP nenhum. Tivemos o pluripartidarismo, mas a margem de representatividade ficou restrita a 3 partidos, estando sua grande maioria nas mãos do PSD e do PMDB. E observem que o PMDB, a força do PMDB já vem antes da Constituição de 88. Porque, e hoje ele é com certeza a maioria
no país, é o maior partido do país, o MDB hoje, e é um partido que concentra as forças políticas mais fortes da redemocratização do país, né? E nós sempre tivemos o MDB no poder. O MDB sempre no poder. Hoje ele faz parte daquele grupo que nós chamamos de Centrão, né? O Centrão dos partidos. Em 1983, né, foi apresentada a PEC 5 de 83, a PEC conhecida como PEC Dante de Oliveira, né, que é essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, propunha, né, que tivéssemos eleições diretas para presidente e vice-presidente da República, a conhecida direta já, em que muitos foram para as ruas, a grande maioria da população foi para as ruas, grandes manifestações sociais, né? Porém, para os que não sabem, a PEC foi rejeitada. Apesar da sua forte pressão social, a PEC das diretas já foi rejeitada. E com a rejeição da PEC Dante de Oliveira, dessa PEC direta já, porque as pessoas, ora, eu estou votando diretamente para governador e em muitos municípios votando já diretamente para presidente, para prefeito. Por que eu não posso voltar para presidente da República? Não é? Então, com isso, as pessoas que capitanearam a questão da direta já ficaram bastante frustradas. Por quê? Porque esse anseio social não foi atendido, né? Então, foi rejeitada a PEC Dante de Oliveira, direta já, e o colégio eleitoral, que era o grupo de parlamentares que tinham o poderio parlamentar da União, os deputados federais e senadores, né, acabaram elegendo em 85, através de do voto indireto, né, pela primeira vez, um civil. Né? Após mais de 20 anos de ditadura militar, em 85, não foi através do voto direto, não foi direta já, porém, cumpre informar os meus queridos alunos que esse colégio eleitoral elegeu um civil, que foi o Tancredo Neves, não é? E o Tancredo Neves tinha a maioria do apoio popular. Ou seja, se nós tivéssemos eleições presidenciais e o Tancredo fosse candidato, possivelmente o Tancredo ia ser eleito. E assim o foi, indiretamente, não é? Também sentindo esse anseio popular, esse colégio eleitoral elegeu o Tancredo Neves, que foi eleito, não é? Porém, né, uma vez eleito, o Tancredo prometeu estabelecer uma nova república, uma república democrática e social, né? E sua posse seria dia 15 de fevereiro de 85, porém, Tancredo adoeceu e faleceu em abril, não é? Ele não tomou posse e faleceu em meados de 20, alguma coisa, de abril de 85, causando uma enorme comoção social. Cumpre informar, não é, meus queridos alunos, que Tancredo não tomou posse, mas seu vice, sim. Seu vice tomou posse enquanto Tancredo estava hospitalizado. Até porque tinha um medo muito grande do próprio general João Figueiredo, né, não deixar, né, diante da doença do Tancredo e diante dessa fragilidade de nossa democracia, ocorria-se o medo do general, né, que estava no comando do país, não deixar ter a posse. Né? O grupo político de generais não deixar ter posse. Né? Porém, e essa foi uma grande preocupação do Tancredo, inclusive em sua própria biografia, do medo dele de não haver posse e o do Brasil retroceder, porque ele estava doente. E o cachorro está latindo, o cachorro inconveniente. Mas sigamos aqui, que não vai atrapalhar, não. Então, meus queridos, quem toma posse no lugar do Tancredo? José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, conhecido como José Sarney. Entramos na era Sarney, de 85 a 90. Ou seja, os militares respeitaram a decisão do colegiado, até porque tinha eleito Tancredo e como vice o José Sarney, o famigerado José Sarney, né? E ele governou de 85 até 1990. Nascia ali, né, o primeiro governo civil após o movimento militar de 64. Né? E o Sarney teve um grande desafio. E uma curiosidade que eu trago aqui para vocês. O Tancredo não tomou posse, mas
né? Porque ele faleceu antes de tomar posse. Porém, o Tancredo é conhecido, sim, como presidente, porque ele foi incluído na galeria dos que foram ungidos pela nação brasileira para a Suprema Magistratura. Ou seja, galeria de ex-presidente da República através da Lei 7465 de 86. O Tancredo faleceu, mas foi reconhecido posteriormente pelo próprio Sarney como presidente da República, mesmo sem ter tomado posse, né? Após a posse, o José Sarney, diante do compromisso assumido pela Aliança Democrática, essa Aliança Democrática era esse colégio eleitoral que elegeu o Tancredo e elegeu ele como vice, né? Diante dessa Aliança Democrática, esse compromisso de construir uma nova Constituição, o Tancredo instituiu uma comissão provisória de estudos constitucionais. Para que era essa comissão provisória de estudos constitucionais? Basicamente, essa comissão provisória faria um estudo, né, anterior à Assembleia Nacional Constituinte, que criaria a nova Constituição, para levar a essa Assembleia Nacional Constituinte um projeto de Constituição. E assim o fez, com mais de 410 artigos. Olhe lá, hoje nossa Constituição tem 250 artigos. Esse projeto que foi feito é capitaneado por juristas, né, mais de 50 juristas, trouxe mais 400 artigos para o Sarney, para que ele, com esse projeto, convocasse a Assembleia Nacional Constituinte. E dela, tirasse um sumo para criar uma Constituição, que é a essência da nossa Constituição de 88. Porém, quando chegou o texto, o Sarney veio, né, com sua equipe, analisou e disse não. Esse texto aqui, essa ideia aqui de Constituição, não está de acordo com o que a sociedade busca. O texto da comissão, então, foi rejeitado pelo Sarney, né, porque ele previa um sistema parlamentarista, né? Ou seja, nós teríamos uma diminuição substancial dos poderes do presidente. Nós temos, a partir de então, uma ideia de parlamentarismo, que foi rejeitada em 93, porque a própria Constituição previa, a de 88 vai prever, vocês vão ver já na próxima aula, que ela previa que em 93 os brasileiros iriam às urnas e iriam escolher entre o sistema parlamentarismo, presidencialismo, monarquia, né, entre outros assuntos, e que foi rejeitado mais à frente pela sociedade. Então o Sarney rejeitou e nós fomos para uma Assembleia Nacional Constituinte sem nenhuma, meus queridos, repito, sem nenhum projeto de Constituição. Olhe como a Constituição de 88 foi construída. Que bagunça! Antes de sua construção, né? Diante da ausência de um projeto de Constituição e frente à necessidade de cumprir o que estava determinado na Emenda Constitucional 26 de 85, que era o quê? Convocar a Assembleia Nacional Constituinte e criar uma nova Constituição, o Sarney convocou a Assembleia Nacional Constituinte, né, sem um projeto previamente elaborado, capitaneado pelo ministro do Supremo, José Carlos Moreira Alves, né, para construir do zero uma nova Constituição, como foi a nossa, de 85 a 88. Né? E, meus queridos, a partir na próxima aula nós vamos aprofundar isso, mas o que nós observamos? Uma grande dificuldade de reunião dos mais diferentes pensamentos e visões políticas. O Brasil eclético, negro, amarelo, branco, índio, idoso, criança, mulher, tudo. Olhe a confusão, o conflito de interesses, bancos, sistema financeiro, trabalhadores, sem terra, igreja, tudo isso junto para buscar construir uma Constituição, ok? Na próxima aula, nós vamos finalizar essa temática, né? Encerrar essa temática e já vamos começar a estrutura da Constituição, falar de reforma, mutação constitucional e já vislumbrando o próximo conteúdo de controle de constitucionalidade, ok, pessoal? Vou finalizar aqui a gravação e questionar vocês